corte de verbas no PAC, orçamento para 2024 está sendo votado neste momento no Congresso Nacional. E você vai ver também. Polícia Federal realiza operação para investigar a Braskem após afundamento dos bairros em Maceió. Terror na República Tcheca. Atirador mata 15 pessoas no centro de Praga. Verão começa amanhã sob a influência do El Niño e nós vamos mostrar as previsões para cada região do país. E ainda, Fluminense pronto e confiante para a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. O Fluminense vai procurar jogar como um time que acredita nos seus valores e que acredita que as coisas são possíveis. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o projeto do orçamento de 2024 está sendo votado neste momento no Congresso Nacional. E nós vamos ver agora imagens ao vivo. Aqui na RIT a gente mostra a notícia na hora que ela acontece. A votação acontece na comissão mista e começou por volta das 17 horas. A sessão estava marcada inicialmente para as 9h30 desta quinta-feira, mas por causa de divergências sobre o texto, sofreu atraso. O relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, apresentou um novo relatório e a principal mudança foi na verba destinada para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O programa inicialmente teria 61 bilhões e 300 milhões de reais em 2024, mas o relator reduziu esse valor para 44 bilhões e 300 milhões de reais. Além do corte, o deputado também modificou a previsão de gastos com benefícios previdenciários. E a justificativa é que a inflação foi menor do que a projetada em agosto, quando o primeiro texto foi redigido, o primeiro texto da lei, né? E com a mudança, o governo deixará de gastar 6 bilhões e 300 milhões de reais com aposentadorias, pensões e benefícios. E olha só, agora a gente muda de assunto um pouco, né? Não, a gente volta nesse assunto para lembrar que esse é o primeiro orçamento feito no terceiro mandato do atual presidente, o presidente Lula. E para falar mais sobre esse assunto, dar detalhes desse projeto, do texto que foi apresentado, nós vamos conversar agora com um especialista, o administrador financeiro Daniel José Machado. Muito boa noite, professor Daniel José Machado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite. Parabéns aí pelo jornalismo de excelência e qualidade e também aí aos ouvintes de casa, né? Que estão nos prestigiando, então, com a sua audiência. A gente que agradece a sua presença e a sua simpatia. E olha só, como eu disse agora há pouco, é o primeiro orçamento do governo atual. Ainda não foi aproveitado, aliás, ainda não foi aprovado. Mas pelo texto apresentado, quais os detalhes que chamam a sua atenção? Bom, como já foi falado, né, eu acho que tem 3 aspectos importantes, né, que temos que levar em conta. O PAC, o programa da Minha Casa Minha Vida, né, e também, vamos dizer assim, o fundo eleitoral, agora para 2024, né, com as eleições municipais. Eu acho que são os 3 pontos que merecem um pouquinho de atenção, né? Pelo valor expressivo, né, como foi dito, de 61,3 bilhões, reduzido para 44,3 o PAC, né? Minha Casa Minha Vida também houve uma redução de 13 para 8,9, mas esse aspecto ainda está em discussão. O governo pensa em reverter esse número, né? Fazendo algumas retiradas do seu próprio orçamento, uns cortes aqui, e depois também de alguns programas setorizados, né? Tá certo. Mas o fundo eleitoral ainda permanece em 4,9 bi, quer dizer, não contenta todo mundo, principalmente o pessoal ali do Senado, que tem menos base municipais, né? Mas ele vai, vamos dizer assim, muito ajudar aí os congressistas, né? Nas suas bases parlamentares.
Muito bem ressaltado, professor. E um outro ponto que também é polêmico e também vai de encontro com isso que você acabou de falar é a verba de 53 bilhões de reais destinada para emendas parlamentares e das bancadas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ainda determinou um calendário para o pagamento dessas emendas que foram consideradas impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório. Os parlamentares ganharam muito dinheiro e poder nesse orçamento, professor? Não há dúvida, né? Como o prazo estava apertado, o governo teve que ceder um pouquinho, né? Então, essa questão do calendário é muito importante. O governo deixava ali no frigir dos ovos, quando no apagar das luzes, para poder liberar as emendas. E dessa maneira, agora não tem um calendário, né? Isso quer dizer que o Congresso ficou menos refém do Executivo. Por outro lado, o Executivo também ficou sem o poder de deliberação, uma vez que parte da verba agora saiu do Executivo para ir para o Legislativo, né? É uma mudança que alguns enxergam como uma conquista do Congresso, né? E outros como um engessamento do próprio governo, em ter menos verba para poder, então, decidir a respeito. Tá certo, então. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o administrador financeiro, Daniel José Machado. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, né, que o orçamento ainda está sendo votado e a gente espera que as alterações sejam para contemplar as necessidades da população, né, Daniel? Exatamente. Eu que agradeço a participação, tá ok? Excelente matéria, né? E, como você falou, vamos ficar de olho nisso tudo, porque nos interessa sobremaneira, né? Nas condições de vida aí do povo brasileiro, com relação ao aumento do salário mínimo, inclusive, né? Previsto para 1.421, isso é muito importante para a população. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, um grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar que uma operação da Polícia Federal, deflagrada hoje, investigou ou investiga, melhor dizendo, a Braskem, após o afundamento de bairros em Maceió. A repórter Jaqueline Fonseca traz mais informações e direto de Brasília. A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe para apreender documentos relacionados à extração do sal-gema em Maceió, capital de Alagoas. Segundo a investigação, a empresa não atendeu parâmetros de segurança e, por isso, provocou instabilidade severa no solo, fazendo com que cerca de 60 mil famílias deixassem casas e comércios na região afetada. Segundo a investigação, a empresa pode ter apresentado documentos falsos ao longo dos anos para enganar a fiscalização e continuar a extração do sal-gema de modo ilegal. Os suspeitos podem responder pelos crimes de usurpação de recursos da União, poluição qualificada e apresentação de estudos ambientais falsos. Em nota, a Braskem informou que está acompanhando a operação da Polícia Federal e está à disposição das autoridades. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou hoje que o governo deverá pagar, olha só, até R$100 mil como recompensa para quem der pistas sobre os líderes das facções criminosas. O ministro Flávio Dino discursou em cerimônia de entrega de 700 viaturas e o anúncio de investimentos para o combate ao crime organizado e investigação de homicídios. A metodologia prevê o pagamento de recompensas de até R$100 mil por denúncias que levem à prisão de líderes de facções criminosas. Introduzimos hoje a lista de procurados em parceria com os estados e com os municípios. Senhores deputados, deputadas, nós teremos, doravante, a possibilidade dos estados indicarem até 8 dos seus procurados para a estruturação de um sistema nacional, inclusive com recompensa. Nós estamos prevendo que a prisão de um desses chefes de facção pode levar ao arbitramento pelo Secretário Nacional de Segurança Pública de uma recompensa variável entre R$30 mil e R$100 mil por preso, porque nós acreditamos que isto é uma medida importante para dinamizar esse instrumento de eficiência da polícia.
O chefe da Justiça deixa a função no início de janeiro e aguardará a posse no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro. O valor do pagamento será estabelecido com base nos critérios da gravidade do fato, o grau de eficácia da informação para a prisão do procurado e risco efetivo ou potencial à vida e à integridade física do informante. Do total das viaturas disponibilizadas, 500 carros serão entregues imediatamente e os outros 200 só em janeiro. Durante o evento, o ministro também fez um balanço das ações realizadas no último ano. E a gente continua falando sobre crimes, só que agora na Europa e com um caso chocante. Um ataque a tiros no centro de Praga, a capital da República Tcheca, deixou pelo menos 15 mortos. Um homem armado matou a tiros várias pessoas em uma universidade de Praga nesta quinta-feira e feriu dezenas. Os serviços de emergência da capital tcheca informaram que o agressor foi morto pela polícia. O ataque ocorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Charles. Alunos e professores foram orientados a buscar refúgio enquanto a ação policial estava em andamento. O Serviço de Emergência de Praga disse na rede social X que um grande número de ambulâncias foram mobilizadas na faculdade, acrescentando que os ferimentos variavam de leves a muito graves. A televisão privada Nova TV noticiou uma explosão e um homem armado no telhado de um edifício no centro histórico de Praga. O Ministério do Interior afirmou que não há confirmação de que haja outro atirador e pediu que os cidadãos sigam as instruções da polícia. A área perto de onde aconteceu o ataque foi fechada e os agentes pediram que os moradores permaneçam em casa. E veja a seguir, verão começa amanhã e nós vamos mostrar a previsão para todas as regiões do país. E ainda, Fluminense está pronto e confiante para a final do Mundial de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o verão 2024 tem início amanhã. A estação seguirá até 0 hora e 6 minutos do dia 20 de março do ano que vem. Confira agora a previsão para cada região do país. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, já divulgou os prognósticos para o verão 2024, específicos para cada uma das 5 regiões brasileiras. Na região norte, haverá condições favoráveis para o predomínio de chuva, abaixo da média em grande parte da região, haverá atuação do fenômeno El Niño. Mas estados como Acre, Roraima, Amapá e sudeste do Amazonas devem ter chuvas mais acentuadas. No Nordeste também deve chover menos do que o esperado em razão dos impactos do El Niño, especialmente centro-norte da região Nordeste. Já o Centro-Sul pode ter chuvas mais volumosas. A previsão do INMET é de valores de temperatura do ar acima da média histórica em grande parte da região nos próximos meses, principalmente no Maranhão e Piauí. Na região centro-oeste do Brasil, deve contar com chuvas mais frequentes, à exceção oeste de Mato Grosso. A temperatura na região deve ter valores acima da média climatológica nos próximos meses. No sudeste, são esperadas chuvas intensas, principalmente no estado de Minas Gerais. As temperaturas também devem ser mais altas do que o habitual. Já na região sul, a previsão indica maior probabilidade de chuva, acima da média no sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas são previstas chuvas irregulares e as temperaturas devem ficar próximas ou ligeiramente acima da média. Segundo o INMET, o verão é uma estação que tem grande importância para todo o país. E para falar mais sobre o verão, saber o que a gente pode esperar, nós vamos conversar agora com o meteorologista Guilherme Alves Borges.
Boa noite, Guilherme Alves. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E vamos saber se o verão é que vai ficar bem agora, né, Guilherme? Muito tem se falado que o verão será afetado pelos efeitos do El Niño. E todo mundo fala, todo mundo ouve isso, mas eu queria que você explicasse, fosse didático para o nosso telespectador. Primeiro, eu peço que você explique o fenômeno e como ele impacta, aliás, o clima do nosso país. Então, o El Niño, né, ele é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico, certo? Mas ele é uma fase positiva do Enos. O Enos o que é? É o El Niño oscilação sul. É esse ciclo de aquecimento e resfriamento das águas do Oceano Pacífico, tá? Então, ele tem uma fase positiva, que é o El Niño, e uma fase negativa, que é o Laninha. Quando a gente tem anos de El Niño, como é que a gente está vendo esse ano, a gente tem mais vento lá e, consequentemente, mais evaporação na parte central lá do Pacífico. E o que ele afeta a América do Sul, o Brasil, né? A gente tem uma importante circulação lá do meio do Pacífico para a América do Sul. Quando a gente tem o El Niño, consequentemente, essa circulação que normalmente acontece, né, ela acontece tendo El Niño ou tendo Laninha, essa circulação em anos de El Niño, ela fica mais seca. Por quê? Porque a gente tem um aquecimento maior lá no meio do Pacífico, consequentemente a gente tem mais evaporação. Essa umidade que vem para a América do Sul, ela vem mais seca. Consequentemente, quando ela desce, principalmente sobre o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, ela desce mais seca. Então, por isso que em anos de El Niño a gente tem uma circulação mais seca e, consequentemente, mais quente. Certo? Então, a gente tem, geralmente, secas mais intensificadas, principalmente norte, nordeste e centro-oeste, e para a região sul e sudeste a gente tem uma maior precipitação, chuvas um pouquinho acima da média, porque os sistemas meteorológicos se concentram mais nessa faixa. Tá certo. E você destaca alguma característica para o verão desse ano, alguma peculiaridade em relação aos anos anteriores? Sim. Então, a gente está caminhando, né, para uma estação de mais chuva, correto? Só que nessa estação de mais chuva, em boa parte do Brasil, a gente tem esse bagunça no nosso clima, né, que é o El Niño. Então, consequentemente, a gente tem uma tendência de temperaturas acima da média para os próximos 3 meses, né, vale destacar isso. E acima da média é o que a gente fala assim, ó, geralmente a temperatura, pegando como exemplo uma cidade, por exemplo, que a temperatura é em torno de 31 ao longo dos 30 anos, a média climatológica que se chama, né? Quando vem um El Niño, nesse ano, por exemplo, ele deixa as temperaturas sempre um pouquinho acima da média, 31, 32, 31,5, certo? Ele deixa as temperaturas um pouquinho acima da média. Consequentemente, a gente tem esse efeito e a gente vai continuar tendo esse efeito ao longo desse verão. As temperaturas devem ficar acima da média, em boa parte do país. O grande destaque fica ali para a faixa mais oeste da faixa norte e a faixa oeste do centro-oeste, onde as temperaturas ficam um pouquinho mais elevadas que a média. Quando a gente olha para a chuva, falando rapidamente, a gente vai ter uma tendência de chuvas mais acima da média, como a gente já viu em meses anteriores, tanto no sul quanto no sudeste, e para a faixa norte, centro-oeste, para o norte e nordeste, né? Como a gente está vendo nos últimos meses, a gente vai ter essa tendência de chuvas abaixo da média para os próximos 3 meses. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o meteorologista Guilherme Alves Borges. Muito obrigado pelas explicações, Guilherme. Obrigado. Grande abraço. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou um decreto que modifica ou revoga mais de 300 normas que estavam em vigor no país. Uma das medidas impede a privatização de empresas estatais, como a petrolífera YPF ou a Companhia Aérea Aerolíneas Argentinas. O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, ordenou nesta quarta-feira a desregulamentação da economia por meio de um decreto que modifica ou revoga mais de 300 normas, incluindo as leis de aluguel, abastecimento e o regime trabalhista. Essas reformas, das quais mencionei apenas 30 das mais de 300 incluídas, são algumas das contempladas no decreto, afirmou Milei em um pronunciamento transmitido por rádio e televisão. Segundo o presidente, o objetivo é iniciar o caminho de reconstrução do país, devolver a liberdade e a autonomia aos indivíduos e começar a desmontar a enorme quantidade de regulações que têm impedido e prejudicado o crescimento econômico.
As revogações incluem a regulamentação que impede a privatização de empresas estatais, como a petrolífera YPF ou a Companhia Aerolíneas Argentinas. Também será alterado o sistema de atendimento em medicina privada. Está prevista a modificação da Lei de Sociedades para permitir que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas e a desregulamentação dos serviços de internet via satélite, possibilitando a entrada no país de empresas como a Starlink de Elon Musk. Para ser efetivo, esse decreto deve ser publicado no Boletim Oficial. Em seguida, será levado ao Congresso para análise em uma comissão bicameral. Apenas seria invalidado se fosse rejeitado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Vamos falar de futebol agora. O clima é de expectativa e ansiedade para a torcida do Fluminense. Nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, o tricolor carioca entra em campo para disputar a partida mais importante de sua história centenária, a decisão do Mundial de Clubes da FIFA. O adversário é o poderoso Manchester City da Inglaterra. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz disse que o Fluminense vai enfrentar a melhor equipe do mundo, mas tem confiança no time tricolor. Então, o que a gente vai tentar fazer amanhã é ser o melhor possível e a gente vai colher um resultado depois que terminar o jogo, que vai ser empate, derrota ou vitória. Mas o Fluminense vai procurar jogar como um time que acredita nos seus valores e que acredita que as coisas são possíveis. Também na entrevista, Felipe Melo deu uma resposta ao jornal inglês The Telegraph, que comparou o Fluminense a um time de aposentados. Eu nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque nunca joguei na Inglaterra, de repente, ou porque, né, de repente, o maior jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes, é uma forma de chamar o público, né? O versátil jogador crê no título mundial, apesar de todo o favoritismo britânico. Eu penso que para Deus nada é impossível. Era impossível o Fluminense ter uma virada no início da temporada contra o maior rival no campeonato estadual e nós obtivemos essa virada. Era impossível o Fluminense classificar num grupo tão forte como foi o grupo da Libertadores, nós nos classificamos em primeiro lugar. Era impossível o Fluminense vencer a Libertadores e conseguimos com muita fé e muita humildade, muito trabalho, vencer a Libertadores. Era impossível o Fluminense estar na final do Campeonato Mundial e com muito trabalho, muita fé, muita dedicação, estamos na final. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.